Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa quarta aula de Teologia Sistemática 4, matéria de Antropologia e Pneumatologia. Hoje será o último dia que trataremos sobre Antropologia. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Hoje nós estaremos, se Deus permitir, concluindo essa parte de antropologia e, querendo Deus, a partir da semana que vem já estaremos entrando na matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, vamos ler um texto bíblico, como é costume nosso, e vamos trabalhar. Quero lembrar aos irmãos que nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar esse material depois. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas matérias fazem parte do currículo do curso em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de irmãos e igrejas, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico. Eu gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia aqui no livro, na carta de Paulo aos Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Efésios 6, 12 e depois 2 Coríntios 10, 3. Vamos ler esses textos, que eu quero hoje estar aqui falando um pouco sobre esse assunto. Durante a aula estarei trabalhando sobre esse assunto. Então, o irmão ou a irmã que quiser ler para nós, Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, e 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Eu vou compartilhar aqui a minha Bíblia em Kindle com vocês, e o irmão ou a irmã que quiser pode ler para nós esse texto, na versão que você preferir, tá bom? Eu vou abrir aqui. Graça e paz, Júnior. Boa noite, meu irmão. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Então, vamos lá, meus irmãos. Quem quiser pode ler para nós, Efésios 6:12. Vou ler o 6:12 aqui. Tá bom, 6:12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Obrigado, meu irmãozão. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Guardem bastante essa primeira frase, das Escrituras, porque a gente vai estar trabalhando bastante hoje aqui. Hoje nós estaremos dando sequência à aula, nós estaremos falando sobre a essência da natureza do homem. Estaremos trabalhando principalmente na parte da dicotomia e da tricotomia, e eu quero, inclusive, falar algo com os irmãos sobre esse assunto, e a gente vai utilizar um pouco esse texto, tá? Mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais e iniquidade nas regiões celestes. Perceba que o versículo aqui ele dá uma ideia muito grande da espiritualidade, tá bom? E agora vamos ao segundo texto, que é 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, que é um texto muito parecido com esse, versículo 3 ao 6. Se o nosso querido irmão Tomé quiser, pode continuar, Tomé. Do 3 ao 6? Isso. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo.
e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém. Então, meus irmãos, guardem bastante, prestem bastante atenção, né, como eu mencionei, sobre essas expressões, né, das Escrituras. Nós não lutamos segundo a carne, as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, a gente vai estar trabalhando hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Dando sequência, como na aula passada eu mencionei aos irmãos, nós estaremos utilizando o resumo, tá? E a partir do resumo vamos mergulhar no livro-texto, e assim a gente vai estar voltando entre o resumo e o livro-texto, tá bom? E então, vamos começar a nossa aula aqui, para a gente poder mergulhar nos assuntos pelos quais a gente vem estudando. Lembrando, né, que nós estamos aqui na parte 3 do livro. Então, deixa eu mostrar aqui. Nós lemos a parte 3 e paramos aqui na página 13, que menciona sobre a essência da natureza do homem. Na última aula, nós tínhamos, inclusive, falado sobre o livro do Langston, né? Lembra que eu dei a sugestão para vocês lerem o livro do Langston? Não sei se os irmãos chegaram a ler, mas eu particularmente gostaria que vocês, né, depois apreciassem aquele material, tá bom? O material do Langston, tá bom? Beleza, meus irmãos? Inclusive, irmãos, deixa eu aproveitar aqui, logo no início da nossa aula, os irmãos no livro-texto do Gruden, ou também das outras literaturas, estão com alguma dúvida de alguma parte? Gostariam de chamar a atenção a algum ponto? Eu gostaria de fazer essa pergunta agora, porque de repente vocês têm alguma dúvida, para a gente poder estar esclarecendo. Está dando para entender direitinho o livro, os embates? Sim. A questão dos papéis que trabalhamos semana passada, né? Ou melhor, trabalhamos na terça, ficou claro para os irmãos, a questão da importância do gênero, né? Está tudo tranquilo? Elisângela? Sim. Cão, Diego, nosso irmão Júnior? Por enquanto sim, pastor. Né? Ok. Tá, joia. Então, que bom. Fico feliz porque, é claro, irmãos, a gente não vai ter todas as respostas, né? Até porque os assuntos são muito amplos e vagos, mas é isso. Lembrem de sempre me procurar, né? No nosso grupo de WhatsApp, ou quem sabe de Telegram, a gente acaba usando mais o WhatsApp, e porque a nossa aula, né, por estarmos nesse modo, como é chamado, né, síncrono, né, a gente ainda tem essa vantagem do esclarecimento mais em tempo real, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos mergulhar aqui no material, como nós já vimos na última aula. Nós começamos lendo, né, a essência da natureza do homem, lemos essa parte A, tricotomia, dicotomia ou monismo, dados bíblicos, lemos essa primeira parte, as escrituras usam alma e espírito indistintivamente, e paramos literalmente aqui, né, no item 2. Foi aqui que nós paramos. Inclusive, eu tinha lido com vocês um pouco do material do esboço de teologia sistemática. E, inclusive, eu não sei se os irmãos chegaram a ler aquele material. Quem chegou a ler? Para a gente fazer até uma discussão um pouco mais aprofundada. O material do Langston, meus irmãos, é simplesmente maravilhoso. Enquanto eu fazia minhas lições de casa aqui no Langston, eu fico feliz, né, ao ver que algumas informações que estão no livro, algumas palavras e máximas do livro, fizeram parte da minha vida ao ponto em que, enquanto eu lia, eu recordava esses assuntos. Então, o texto aqui do Langston é realmente fora do comum. A gente só começou na aula
passada. Hoje a gente vai voltar a dar mais uma pontuada nele, né? Mas ele também é dicotomista, tá? E aqui, vamos lá. O que é tricotomista e o dicotomista? Vamos ver que vocês estão prestando atenção na aula. O que é dicotomista? O que é dicotomista? E o que é tricotomista? Pode começar, Beatriz. O dicotomista é quem crê no corpo e na alma, né, o espírito, que é a mesma coisa. O tricotomista é o que separa a alma do espírito, né? Então ele crê no corpo, alma e espírito. É isso aí. Bom, ela já respondeu por todos, porque quem não sabia vai copiá-la. Mas eu acredito que todos prestaram atenção, né? São as duas linhas em que dizem que nós, seres humanos, a essência da natureza do homem, ela é formada por duas partes, a parte material e a imaterial. Aí é o dicotomista, são duas partes, né? Dicotomista, né? Essa questão, né? Divisões em duas partes. Mesmo sabendo que cada parte é uma unidade, mas são coisas distintas, né? Corpo e depois alma / espírito. Então, a grosso modo, o lado material e o lado imaterial, ou metafísico. E o tricotomista seriam em 3 partes, né? Sendo partes distintas, mas sabendo que o ser humano é um todo, então é como se esse ser humano, que é uma unidade, tivesse em 3 partes nele, o corpo, tivesse a alma e o espírito, aí seria o tricotomista. Então, lembrando que o Langston, ele também, como eu mencionei para vocês, ele é o dicotomista, e aqui a gente vai notar uma diferença dos dois autores, viu? Então, fazer detalhe aí. Pois não, Júnior, pode falar. O detalhe do dicotomista é que ele entende que alma e espírito são sinônimos. Exato. Obrigado, Júnior. No contexto, ele age, mas são sinônimos, né? Não dá para analisá-lo em forma individualizada com o tricotomista. Exato. E, inclusive, o Langston, por isso que a gente vai dar uma pincelada já, ele vai trabalhar o seguinte, de uma forma assim, mais popular, o que nós aprendemos? Que o ser humano ele é corpo, que ele tem alma e tem espírito. Uma forma popular, né? Pode ver. Aí, quando tratamos do corpo, falamos da mente. Quando falamos da alma, tratamos dos sentimentos. E quando falamos do espírito, falamos que é aquilo que nos une a Deus. Não é isso o consenso popular? Pode ver que o consenso popular vai trabalhar na ideia de que a alma e os sentimentos tem essa correlação, esse vínculo. Mas, como o Júnior mencionou, quando nós vemos assim as escrituras, nós notamos uma certa semelhança entre o espírito e a alma. Ou seja, de fato, a ideia dicotomista, ela acaba tendo uma construção mais clara a partir das escrituras. Os escritores bíblicos, eles não separaram. Eles não fizeram questão de separar. Inclusive, antes de lermos aqui o artigo do Gruden, deixa eu fazer menção de um fato, que eu até escrevi aqui hoje para nós. Nós temos que lembrar que a cosmovisão daqueles que escreveram a Bíblia e do mundo antigo era uma cosmovisão diferente da nossa hoje. O que é cosmovisão, irmãos? Cosmovisão é a maneira em que enxergamos o mundo. Hoje, quando nós pegamos uma criança e damos para ele um smartphone, ele sabe o que é um smartphone. Faz parte de uma vida moderna, e, no caso, pós-moderna, a tecnologia, né? Uma criança já começa a pegar um smartphone, já começa a mexer, põe no que ele quer, ele move, mas sejamos honestos. Há 10 anos atrás, já era um pouquinho mais difícil. Há 20 anos atrás, muitos de nós estamos tendo contato ainda com a tecnologia. Há 30 anos, praticamente, há 30 anos atrás, foi quando começou a surgir o que o celular ainda era aquele, né? Lembra?
aquele tijolão, né? Ou seja, tudo foi muito rápido, né? Talvez vocês lembram, né? De como que, para nós, fez parte da nossa cultura. Nós somos esse elo entre o mundo analógico e o mundo tecnológico e digital, né? Pode ver. Né? A gente é o elo, né? Mas as crianças, elas já nascem inseridas no contexto. Ou seja, o que eu estou falando tudo isso? A cosmovisão nossa é uma cosmovisão tecnológica, científica. Nós estamos dentro daquilo que a gente chama de modernidade e pós-modernidade. Então, hoje, quando nós falamos, por exemplo, sobre corpo, alma e espírito, o que está embutido para nós? Está embutido a visão científica, humana, até um pouco tecnológica. Mas os escritores bíblicos, qual era a cosmovisão deles? A cosmovisão dos escritores bíblicos era muito diferente da nossa. Por quê? Porque o mundo, para eles, era um mundo espiritual em que o contexto na vida deles era o sagrado, era o religioso. E do sagrado, do religioso, da divindade, vinha para o material, não era assim? Então, quando eles escrevem a Bíblia e eles recebem a revelação, é muito claro para eles. Podem ver que as pessoas, o fato de uma pessoa ser um ateu, né, no caso, já existia, assim, era mínimo, era ínfimo. Porque a cosmovisão era religiosa. Para os hebreus e para as outras nações. Então, o que acontece? A cosmovisão moderna, ela é muito diferente da cosmovisão antiga. A cosmovisão antiga era religiosa. A cosmovisão moderna e pós-moderna é uma visão onde a gente tenta... os nossos olhos estão aonde? Estão na ciência, estão na lógica, estão na compreensão. Então, por que eu estou fazendo esse comentário agora aqui, né? Porque na pós-modernidade, ou a partir da modernidade, e hoje nós que estamos na pós-modernidade, a vida ela é vista a partir da ciência, da lógica. E aí, assim, compreendemos, inclusive, os assuntos religiosos, os assuntos metafísicos, e aí a gente constrói. Então, eu estou fazendo essa explicação, porque hoje, né, quando a gente vai trabalhar na dicotomia ou na tricotomia, a gente tem que dar o direito de dúvida que os nossos irmãos que receberam a revelação, eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados se havia divisão ou não, se era sinônimo ou não. Era a maneira que eles enxergavam. E eles erraram? Claro que não. E aqui fica mais uma vez, irmãos, aquilo que eu já venho dizendo para vocês nas aulas passadas. Esse é um assunto secundário. Ele é importante, mas ele é secundário. A gente vai trabalhar ainda hoje, na aula de hoje, aquela questão de quando nascemos. Nosso espírito e a nossa alma vêm de quando? Vem de Deus, da eternidade. Os nossos pais passam para nós. Percebam, a gente vai debater isso porque faz parte da matéria, mas não é o principal, tá bom? A gente não precisa cravar uma estaca, a gente tem que ter ali uma noção do que se trata, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidados com certas linhas que podem dar uma vazão a pensamentos místicos, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não traça isso com muitos detalhes, tá bom? Tudo bem? Ficou claro, né? Essa questão é importante a gente tratar, tá? Então, vamos lá, meus irmãos, aqui para o texto, né, propriamente dito, né? Então, vimos o primeiro ponto, que as escrituras usam alma e espírito indistintivamente. 2, na morte, as escrituras dizem tanto que a alma parte, quanto que o espírito parte, ou seja, as duas palavras são usadas na morte de um filho de Deus. Então, leia para nós, Elisângela, né, a parte do resumo aqui, a partir desse parágrafo, por favor. Quando da morte de Raquel, diz a Bíblia, ao sair-lhe a alma, porque morreu, entre parênteses,
Gênesis 35, 18. Elias ora para que a alma da criança morta volte ao corpo. 1 Reis 17, 21. E Isaías prediz que o servo do Senhor derramaria a sua alma na morte. Isaías 53, 12. No Novo Testamento, Deus diz ao rico insensato: esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12, 20. Por outro lado, às vezes a morte é tida como o retorno do espírito a Deus. Por isso, Davi ora em palavras mais tarde citadas por Jesus na cruz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31, 5. Lucas 23, 46. Na morte, o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. No Novo Testamento, na hora da sua morte, Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jó 19, 30. E no mesmo modo, Estevão orou antes de morrer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Ou seja, meus irmãos, as escrituras vão fazer esse paralelo. Por isso que eu disse que os nossos irmãos teólogos do passado, eles tinham uma percepção, de fato, bem interessante sobre essa questão. E eles não estavam errados. Não estavam errados. Ao construírem que a composição do homem, ela é dicotomista. É o lado material e o lado imaterial, sendo que a alma e o espírito são sinônimos. Eles não estão errados. Hoje, eu estarei trabalhando também um pouco mais a questão dos tricotomistas, e vai ficar muito claro para nós o porquê a linguagem tricotomista também recebeu, nesses últimos 100 anos, um destaque um pouco maior. Mas voltando, e repito, e endosso, irmãos, né, nunca entrem em brigas sobre esse assunto, porque é um assunto que, de fato, a Bíblia trata com essa clareza. Eu diria que toda doutrina bíblica nunca é para ser discutida de uma forma entre que eu sou dicotomista, você é tricotomista, você é um herético. Não tem certo e errado, tá, irmãos? Esse é o meu posicionamento, tá bom? Não tem certo e errado. O meu irmão não é menos piedoso porque ele é dicotomista. E ele não é mais piedoso porque é tricotomista. Como eu já disse, o problema seria a negação da alma, a negação do espírito. Aí tudo bem. Aí, como queríamos explicar as escrituras, tá bom? Vamos lá. Jesus, ele vai voltar. Quando ele vai voltar, então a gente tem que saber que ele vai voltar. Ele já voltou, aí é o problema. Se ele já voltou, é o problema. Se ele não vai voltar, é um problema. Então, a Bíblia diz que ele vai voltar. Quando ele vai voltar, aí a gente abre um leque para as nossas discussões teológicas. Mas aqueles que gostam de fazer brigas, eu acho que eles acabam indo para caminhos, eu diria, tolos, tá bom? Tá bom? Então, sobre essa questão, ficou... Pois não, Júnior? Semelhante ao calvinismo e arminianismo. Também, Júnior, também. Eu vejo que ter um ponto de vista é legítimo. Brigar e ofender o irmão, ilegítimo. Spurgeon, em certa ocasião, de uma das suas pregações, ele falou algo mais ou menos assim: tem irmãos que acreditam na predestinação e estão a muitos passos dos céus. Eles acham que eles estão a um passo do céu, mas eles estão a quilômetros do céu. Enquanto outros, olha as palavras de um calvinista, acham que estão perdendo a salvação e estão a um passo da eternidade. Qual era a crítica que Spurgeon estava dizendo? Se você é um calvinista que crê na predestinação e na eleição, mas vive no pecado, você está a quilômetros da eternidade. Você tem uma fé linda, mas está no pecado, está muito distante daquilo.
Ou seja, na teoria, você está de parabéns, na prática, você está perdido. Enquanto outros irmãos são arminianos, ou seja, eles acreditam que vão perder a salvação, mas eles são tão piedosos, mas tão piedosos, que eles estão a um passo do céu. O que Spurgeon estava dizendo? Ele estava fazendo uma crítica, né? Porque percebam, é nisso que a gente se perde, né? O próprio Spurgeon também, ele, em certa ocasião, mesmo como um calvinista, tá? Se você for ler Spurgeon, ele era um calvinista, mas percebam, ele não ficava perdendo tempo com coisas e discussões. Outra ocasião, ele mesmo disse assim, irmãos, sobre essa questão da responsabilidade dos homens e da predestinação, elas nascem em Deus, elas se dividem aqui na nossa vida, e em algum momento da eternidade elas se encontrarão. E podem ver que Spurgeon usa muito a expressão responsabilidade pessoal. Eu também gosto muito desse termo. Então, assim, concordo com o Júnior, aqueles que fazem briga por causa desse tema, eu acho que eles estão praticando um desserviço à boa teologia. Né? Eu, particularmente, só para explicar aqui aos irmãos, eu nasci como um bom arminiano, porque eu fui inserido no contexto arminiano, então eu aprendi a ser um arminiano. Depois, de formado no seminário, eu mudei. Hoje eu sou um calvinista, mas um calvinista extremamente equilibrado. Podem ver que as minhas mensagens, os meus discipulados e a minha formação até aqui no seminário é totalmente trazendo a responsabilidade nossa. Então, na prática, eu sei caminhar muito bem com essas duas verdades. Tenho o calvinismo como uma verdade para mim, mas, ao mesmo tempo, trabalho o tempo todo na responsabilidade pessoal. Só não uso o termo livre-arbítrio, porque, de fato, eu acredito, né, no calvinismo, nessa doutrina. Por outro lado, irmãos, até mesmo já esclarecendo, né, o próprio Calvino não ficava defendendo o calvinismo, tá? O calvinismo, os 5 pontos de Calvino, foi uma teoria criada pelos discípulos de Calvino, tá? Calvino pregava a Bíblia, pregava a santidade, pregava a predestinação, a eleição, mas ele não ficava perdendo tempo com debates, muitas vezes, infrutíferos, né? O que eu quero dizer com isso eu acredito sim que Deus elege-nos, que Deus predestina-nos, mas eu não sei quem são os eleitos, e por isso eu quero viver como eleito e quero pregar a palavra e levar tanto a minha vida, a minha família, quanto cada um de vocês a viver uma vida em santidade, porque cada eleito, ele ama a santidade. E é isso que importa para mim, né? Então, percebam que o meu discipulado e o meu ministério é muito prático, né? Eu chamo a igreja a responsabilidade, a consagração, o tempo todo, né? E não fico preso e embebedecido na doutrina da predestinação, como se Deus tivesse que fazer tudo. Pelo contrário, tá bom? Então é isso. Vamos lá, continuando aqui. Sobre esse ponto, tudo bem? Né? Alguma pergunta? Claro, né? Eu acho que é bem objetivo, né? Esse ponto. Vamos para o terceiro ponto aqui, então. Tomé, leia para nós aqui o 3, por gentileza. O homem é tido como, abre aspas, corpo e alma, fecha aspas. Quando, como corpo e espírito, entre aspas, Jesus nos exorta a não temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas sim aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Aqui a palavra alma claramente se refere à parte da pessoa que persiste após a morte. Não pode significar pessoa ou vida, pois não faria sentido falar daqueles que matam o corpo e não podem matar a pessoa, ou que matam o corpo e não podem matar a vida, a menos que haja algum aspecto da pessoa que continue vivo depois da morte do corpo. Joia. Alguma dúvida sobre esse ponto, meus irmãos? Porque aqui vai ter uma discussão bem interessante, inclusive sobre os teólogos dicotomistas, tá? Alguns vão falar que a alma, por exemplo, né, eles vão trazer uma identificação maior com relação ao corpo e o espírito. E o espírito, quer ver um exemplo? Eu vou tentar explicar melhor agora.
quando alguém vai discursar sobre esse assunto, né, como o próprio Gruden disse, o homem é tido tanto como corpo e alma, quanto como corpo e espírito. Quando alguns teólogos vão falar assim, o que é o espírito do homem? Aí muitos teólogos vão dizer que o espírito do homem é o intelecto. O espírito do homem são os sentimentos. O espírito do homem são os desejos. Percebam? Outros vão trabalhar que é a alma, eles vão atribuir isso à alma, tá bom? E aí vai ter toda a sua construção bíblica. O próprio irmão nosso, o Langston, ele tem uma definição bem interessante. Nós, inclusive, lemos na terça-feira, parte do seu material, e eu queria ler mais um pedaço aqui do livro dele, porque eu achei muito legal. E aqui, nós tínhamos parado que o espírito é o agente, o corpo é a agência. Lembram disso? Né? Lembra daquela parte? Então, vou abrir aqui no esboço Teologia Sistemática, e eu quero compartilhar aqui algumas linhas com vocês, só para enriquecer a nossa aula, porque a literatura, a teologia, ela é linda com relação à riqueza que temos de várias fontes, né? E principalmente esses clássicos, né? Esse material aqui está trabalhando sobre a doutrina do homem. Olha só, nós tínhamos parado aqui. O espírito... Leia para nós aqui, Tomé, a partir desse ponto novamente, ó, o corpo. Leia para nós. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Pronto, o corpo. Pode ler para nós, Tomé. Quanto ao corpo, podemos dizer que é o instrumento, o tabernáculo, a oficina do espírito. É o meio pelo qual ele se manifesta e age no mundo material. O corpo é o órgão dos sentidos. É o laço que une o espírito ao universo material. É bom notar, desde já, que o agente moral não é o corpo. Não é o corpo, né? Não é o corpo, senão o espírito que nele habita. As impressões vêm de fora pelo corpo, porém elas só têm significado quando reconhecidas e atendidas pelo espírito. A consciência própria, a direção própria, o poder de pensar, querer e amar pertencem exclusivamente ao espírito. Continua para nós, por gentileza. O espírito é o agente, o corpo, a agência. Deixa eu abrir aqui. Pode ler mais esse parágrafo aqui também. Alguém há entendido que as escrituras apresentam uma tríplice visão do homem. Firma-se esta ideia em passagens da Bíblia onde se empregam os termos corpo, alma e espírito em conjunto. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23 lemos: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso sincero espírito, e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo esta ideia da tríplice divisão da natureza humana, a parte mais elevada do homem é o espírito. Em segundo lugar vem a alma e, por último, o corpo. O espírito é o órgão de comunhão com Deus. A alma é a sede da personalidade e o corpo, o tabernáculo da alma. Pode continuar. Dizem, portanto, que o homem é uma alma e tem corpo e espírito. Essa ideia, porém, é errônea. As passagens citadas em seu abono, uma vez bem entendidas, têm outra significação. Muitas vezes, o uso destes três termos é feito apenas para enfatizar a ideia de que o homem é contemplado no seu todo. Como, por exemplo, vemos no verso 30 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Opa. Então, percebam, meus irmãos, aqui fica uma coisa bem interessante para nós. E aí, isso que eu quis destacar aqui. Essa relação, né, do corpo, a alma e o espírito, principalmente nesse ponto, né, dessa doutrina tão interessante, eu quero que vocês lembrem disso. O
principal aqui, o principal é lembrar que a gente é um todo. Se nós jamais nos esquecermos que somos um todo, isso é o que importa. Sobre a discussão, propriamente dita, da tricotomia, da dicotomia, vai ter um viés, eu diria, um pouco mais voltado à cosmovisão da pessoa. E por isso que, inclusive, já eu vou defender um pouco o tricotomismo, mas me entendam, para mim é um pouco mais fácil defender o tricotomismo. Por quê? Porque eu vim de uma origem, a minha cosmovisão, ela é avivada e pentecostal. Eu fui gerado, se a gente pode se assim dizer, numa igreja já avivada. Fui doutrinado no seminário batista avivado. Tive uma influência imensa dos pentecostais e dos bons pentecostais. Logo, a minha cosmovisão foi ampliada sobre essa causa. Já, eu vou fazer a minha defesa. Mas vocês têm que lembrar que, com relação à teologia, até mesmo o final do século passado, ou melhor, do século retrasado, ali por volta de 1900, a grande maioria dos nossos irmãos acreditavam o quê? Acreditava que os dons espirituais tinham cessado. É chamado os nossos irmãos cessacionistas. O que é o cessacionismo? Que os dons, eles cessaram. Logo, diante de uma perspectiva, já que tinha 4 séculos, desde Lutero, Calvino e tantos outros grandes homens de Deus, a questão dos dons espirituais tinham cessado. O movimento pentecostal e depois o movimento avivado, etc. e tal, criou, vamos dizer assim, uma nova teologia, resgatando essa parte. É aí onde chama o continuismo, ou continuistas, dando aquela ideia de que os dons continuam. Os dons, eles estão. Então, é normal que a linha que é defendida, a mais tricotomista, sejam esses irmãos, que são os irmãos de 100 anos para cá. E percebam que, mesmo esses irmãos, que são os irmãos pentecostais e avivados, ainda assim nascem, por causa do movimento pentecostal, uma infinidade de seitas e heresias. Os neopentecostais é um exemplo disso. Percebam como é difícil, muitas vezes, para os nossos irmãos históricos, tá bom? Mas o que eu quero destacar? Percebam que aqui o nosso irmão, o Langston, ele deixa bem claro, essa ideia é errônea, né? A ideia do quê? De que o homem é alma, corpo e espírito. Ou seja, a visão tricotomista, né? Tá bom? É a opinião dele, vamos respeitar, né? Vão ter grandes homens de Deus que vão ter essa visão. Normal. E isso não é uma novidade, tá, meus irmãos? Tá bom? Tá dando para me entender onde eu quero chegar? Então, Tomé, onde você parou? Aqui, né? Na tua força. Vou pedir para você ler mais um pouco. Aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Aqui. A alma não poderia ser a essência do ser humano? Oi? A alma não poderia ser a essência do ser humano e o espírito uma dimensão da alma que tem uma conexão com Deus? Então, Júnior, você vê, ó, ele até comenta aqui, ó, em segunda ideia, a tríplice, né, em segundo lugar, não, aqui, ó, segundo essa ideia, a tríplice divisão da natureza humana, a parte mais elevada do homem é o espírito, né, pode ver, ó. Ele faz essa citação, né, a parte mais elevada. E quando nós olhamos, e depois, ó, em segundo lugar, vem a alma. E por que muitas pessoas atribuem que a alma ela está ligada aos sentimentos? Né? Pode ver, porque há uma união aqui de um pensamento social, de um pensamento popular, de um pensamento até religioso. Só que as escrituras, quando a gente examina, como a gente viu há pouco, tem hora que ela trabalha, né? Ela trabalha alma e espírito indistintivamente, e também tem hora que ela trabalha na morte, alma e espírito, e tem hora que ela também vai trabalhar, né, que nem aqui no terceiro ponto do próprio resumo do Gruden, corpo e alma, quanto espírito e corpo, ou seja, ela vai trabalhar nessa relação. Todas essas construções que a gente acaba fazendo,
Para a gente poder trazer uma afirmação disso, teria que ter uma base nas escrituras, mas as escrituras não fecham, né, essa questão. Entendeu, Júnior? Por isso que a gente acaba, né, deixando a discussão aberta. Já já eu vou fazer a minha defesa, mas, ao mesmo tempo, qual é a base escriturística? Mas essa ideia que eu falei aí, e não é ideia nem minha, né? Eu acho que eu peguei uma ideia que até é católica, e eu acho que é importante, porque, na verdade, é uma ideia dicotômica também, porque ele fala que a alma é como a essência do ser humano, e o espírito como uma dimensão da alma que conecta o homem com Deus. Entendeu? Sim, sim. Eu particularmente, Júnior, não vejo nenhum problema nessa definição. Até porque, já quando eu for fazer a minha defesa, vocês vão entender onde eu quero chegar. Lembra do texto que lemos na abertura, Efésios 6:12 e 2 Coríntios 10, que eu citei muito sobre a questão da batalha espiritual? Então, já eu vou explicar o porquê a ideia tricotomista ela é muito aceita pelo pentecostalismo e pelos avivados, tem uma fundamentação teológica. E não só uma fundamentação, mas também tem uma aplicação de uma experiência vivenciada pelos nossos irmãos pentecostais e avivados. Agora, olha só que interessante, irmãos, guardem isso. Nem toda experiência, guardem isso, nem toda doutrina te leva a uma experiência. E muitas experiências não podem se tornar doutrina, tá? Vamos lá. Nós somos salvos pela fé, não porque sentimos. Mas em alguns momentos da nossa vida, sentimos a graça de Deus, sentimos uma renovação. Estão entendendo? Então, o sentimento não pode justificar, ou seja, a minha experiência não pode ratificar a minha fé. A minha fé está acima dos sentimentos. A minha experiência não pode virar doutrina. A doutrina tem que estar baseada e fundamentada nas escrituras. É isso que importa. Nós que temos uma característica, ou quem sabe uma formação avivada, pentecostal, temos experiências. E em cima das experiências, os pentecostais criam doutrinas. Isso está errado. A experiência pode acontecer com pentecostal, com tradicional, como pode não acontecer. A doutrina tem que estar na Bíblia, não na experiência. E aqui é uma área muito sutil. E nós, que temos uma história, e principalmente com experiência sobrenatural, somos tendenciosos a criar doutrina a partir da experiência. E nós não podemos. A experiência é a experiência. Ah, pastor, então como que o senhor vê a experiência? Como uma doutrina? Não, eu vejo como uma graça. Vamos lá, meus irmãos. Vou traduzir em miúdos aqui, para vocês não ficarem confusos, tá? Jesus curou com cuspe? Sim. Então, eu poderia criar a doutrina de orar cuspindo nos irmãos. Poderia ou não poderia? Não. Mas Jesus, o chefe fez. O chefe fez ou não fez? Se você quisesse ganhar, encher a igreja, pastor, era um bom meio. Se você quisesse encher a igreja, era um bom meio. Só fazer uma campanha já era. Então, mas vamos lá. Vocês percebam que o mestre cuspiu. E com cuspe, ele fez milagres. Vamos lá. A regra de se orar pelo irmão é qual? Qual que é a regra? A Bíblia vai dar umas diretrizes. Coloquem as mãos sobre os enfermos, unjam os enfermos, não é assim? A regra é essa, ou seja, a nossa doutrina está baseada em um ponto. Não é porque o nosso mestre fez algo que necessariamente o que ele fez a gente vai ter que fazer. Senão, onde está o nosso andar sobre as águas? Excepcionalidade, isso aí. Exatamente. Nas excepcionalidades, e por que as excepcionalidades estão na Bíblia? Para mostrar que o povo de Deus, em qualquer contexto, em qualquer geração, vai ter excepcionalidades. Sim, exatamente. Porque Deus faz além da regra, né? Exatamente. Agora, as nossas doutrinas têm que estar onde? Na regra. Qual é a regra? A revelação. Então, percebam,
O problema é esse, nós pegamos muitas vezes uma experiência, uma excepcionalidade, e fazemos da excepcionalidade uma doutrina. Aí é o erro. Estão entendendo qual que eu quero, onde cheguei? Então, não se fazemos doutrina em cima de experiência. Isso parece muito simples, irmãos, mas isso não é simples, viu? Tem um monte de gente fazendo doutrina em cima de experiência. Está errado, tá entendendo? E os neopentecostais, por isso que eles viraram seita, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Vocês já ouviram falar do pastor que jogou o terno e muita gente caiu? Virou regra. Ou seja, meus irmãos, o povo de Deus tem que ser firme na palavra, né? Não na excepcionalidade. Deus vai fazer muitas coisas. Lutero, por exemplo, foi salvo a sua vida de um raio de trovão. Um amigo dele morreu. Ele não morreu. Por isso que ele foi para o monastério. Ele estava fazendo direito. Então, quer dizer que só vai para o seminário quem passar por uma experiência que nem a de Lutero? Percebam, por que o Lutero não criou da experiência dele uma doutrina? Porque é uma excepcionalidade. Quantas pessoas nós já ouvimos da história que foi salvo, ficou vivo depois de ter tomado o choque elétrico de um raio? São pequeninas as pessoas, mínimas as exceções, entendeu? Então, percebam. Então, eu estou colocando aqui para já dar um spoiler da minha defesa, tá bom? Oi? O Santo Daime, né? O chá. Então, não, onde chega, né, Júnior? Então, Tomé, leia mais um pouco para nós aqui, meus irmãos. Você parou aqui, né, no texto de Marcos. Agora leia para nós aqui esses 2 parágrafos, por gentileza. Geralmente, quando os escritores sagrados faziam uso destes 2 termos, alma e espírito, tratavam de uma só coisa, em diferentes relações. Empregavam eles ordinariamente o termo espírito quando se referiam à relação da vida do homem para com Deus, e alma quando faziam referência à relação da vida do homem para com as coisas terrenas. O homem pode ser comparado não a uma casa de 3 andares, mas a uma de 2. No segundo andar, porém, além de janelas que dão para o mundo, há uma claraboia que dá para os céus. A alma é a janela pela qual o homem contempla as coisas desta vida aqui na terra, e a claraboia é o meio pelo qual a mesma pessoa contempla as coisas celestiais. Nesta comparação, o andar térreo representa naturalmente o corpo. Pode concluir? Ainda mais na criação do homem encontramos somente 2 coisas: a alma, ou o espírito, e o corpo. Então, eu aqui, na minha opinião, aqui, vamos lá, meus irmãos, percebam, é a opinião do Langston, é magnífica, como eu mencionei para vocês na semana passada. O que é lindo na teologia? A gente ouve de um, ouve de outro, e a gente vai aprendendo com eles. Aqui, na minha opinião, olha, pode ver que nessas declarações do Langston, a alma fazia referências à relação da vida do homem para com as coisas terrenas. Já o espírito se referiam à relação da vida do homem para com Deus. Quando nós lemos as Escrituras, há uma certa correlação sobre essa questão. A maneira em que os homens, servos de Deus, escritores sagrados, como o próprio Jesus, quando ele diz, entregando a Deus o seu espírito, quando se dirige a Deus, eles ligam ou usam o termo espírito. Quando se trata da circunstância da vida, a minha alma está abatida, ou seja, se referindo às coisas mais humanas, usa-se o termo da alma. É a mesma coisa? Sim. São distintos? São. Agora, olha só as declarações dele aqui. Vamos lá, para nós, irmãos. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Na casa de vocês tem claraboia? Mas tem janela. Mas algumas casas têm claraboia? Tem. O que é uma claraboia? É uma janela no teto. Lembram? É uma janela no teto, né? Ou é um vitral no teto que emite luz. Ou é uma abertura no teto, protegido por vidro, que você tem o acesso da luz superior. Janela é janela, claraboia é claraboia. São coisas distintas ou não? São coisas distintas. Eu posso pôr uma claraboia na parede? Não, porque aí vira uma janela. Concorda? Se eu ponho uma janela no teto, vira o quê? Vira uma claraboia, mas é janela.
Percebam, na minha opinião, o próprio Langston, ele está dizendo coisas, fazendo uma comparação, né, para dizer assim, é a mesma coisa, mas na minha concepção, são duas formas de ver a mesma coisa. Sim, são, mas são coisas distintas, né? Então, eu entendo, para mim é muito claro, é muito lúcido tudo isso que ele diz, e fica muito belo para mim entender o que ele está dizendo, e eu não tenho dúvida disso. Tomé, rapidamente, leia para nós também mais uma parte aqui. Por favor, Tomé, eu quero que você leia só mais essas linhas aqui, deixa eu até aumentar um pouco a linha. Leia para nós, Tomé, por gentileza. A partir do primeiro parágrafo? Isso, pode ler a partir do primeiro parágrafo. A teologia muito pouco tem a dizer a respeito do corpo. E é preciso, porém, notar, de passagem, embora que ele é do universo físico... Peraí, ficou meio confuso aqui. A teologia muito pouco tem a dizer a respeito do corpo. E preciso, porém, notar, de passagem, embora que ele é do universo físico quanto à sua matéria e estrutura. O corpo compõe-se da mesma matéria do planeta em que vivemos. Ensina-nos a Bíblia que o corpo foi tirado da terra. O corpo é pó, é criação de Deus. Quanto ao modo por que Deus o criou, nada sabemos além do que nos declaram as Escrituras, a saber que Deus usou da matéria já existente para sua formação. Relação entre corpo e alma. Isso. Continua? Não. Por favor. No tocante à relação entre o corpo e a alma, ninguém saberá dar uma explicação satisfatória. O mais que se pode dizer é que essa relação é muito íntima. Para compreender-se esta verdade, basta pensar-se nas muitas maneiras pelas quais o espírito influi sobre o corpo, e o corpo sobre o espírito. Às vezes, uma só notícia desagradável basta para mergulhar o espírito na maior tristeza. Por outro lado, uma notícia boa enche o corpo de alegria indescritível. É tão íntima a relação entre alma e corpo que o estudo de psicologia começa com o de fisiologia, e é pela mesma razão que este precede aquele. É tão íntima esta relação que muitas pessoas há que julgam serem o corpo e o espírito uma mesma coisa. Pode ler o 5 agora, Tomé, para nós, por gentileza. Em se tratando do espírito, podemos afirmar que ele é também criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O espírito é material e invisível. Ele habita no corpo e age por meio dele. Não se submete naturalmente a uma análise como o corpo, pelo que só nos é possível julgá-lo pelas suas manifestações. Tem o espírito 3 modos de proceder dependentes de 3 poderes que o caracterizam, que são o intelecto, a afeição e a vontade. Dá uma pausa até aí, Tomé. E por que eu fiz questão de ler com vocês essas linhas? Percebam que aqui para o nosso irmão Langston, ele vai associar o espírito até mesmo a questão da afeição e da vontade. A maioria dos irmãos e outros teólogos vão falar que essa é uma característica da alma. Interessante, né? Continua para nós, Tomé, por gentileza. E o intelecto? E ao intelecto que o homem deve a sua faculdade de julgar, recordar, imaginar e raciocinar. A afeição, a de sentir dor, prazer, ódio, etc. E a vontade, ele deve a faculdade de escolher. Rejeitar isso é aceitar, e aceitar aquilo é seguir o seu destino, pondo em prática as deliberações tomadas. Inclusive, só uma pausa também, por gentileza, a questão das escolhas, ele admite que o espírito está ligado às questões da nossa escolha, as faculdades de escolher, rejeitar e etc e tal. Interessante, né?
Para a gente concluir, Tomé, por gentileza aqui. Cada ato humano deve compor-se destes 3 elementos, isto é, estes 3 poderes devem associar-se harmonicamente na realização de qualquer ação que pratiquemos. É dever do intelecto julgar bem os fatos. Este juízo vem, então, servir de base aos sentimentos que têm por fim induzir a pessoa à ação. Toda ação, porém, espera pela decisão da vontade, e é assim que operam os 3 poderes dentro do espírito. O indivíduo compõe-se, assim, destes 3 poderes, combinando numa só unidade. E pode concluir agora aqui, por gentileza? Nas 3 divisões da pessoa, não falamos do corpo porque cremos que o homem pode existir sem corpo. O espírito é o ego, é o homem, e o corpo é aliado seu, e também servo e instrumento, e ainda sua oficina e moradia. Notemos agora os característicos que distinguem o espírito das outras criaturas. Como... Continuarei até aqui? Isso, não pode ler essa última Como parte. já observamos quanto ao corpo, o homem não difere tanto dos animais como no que concerne ao espírito. E no espírito que encontramos a grande diferença entre o homem e os irracionais. Em muitos pontos, fisicamente falando, parece haver certa semelhança entre o homem e os irracionais. Mas quando chegamos a tratar do espírito, aí a diferença é tão grande que já não encontramos meio de compará-los entre si. Quais são, neste caso, os característicos que distinguem o homem dos animais irracionais? Então, percebam, olha só a maneira em que ele trabalha. Eu achei que essa leitura ia ser muito proveitosa para vocês, sobre como um acréscimo ao material do Gruden. E aí fica aqui, né, para os irmãos lerem, irmãos. E aí ele vai defender. Eu vou passar aqui, ó, consciência própria, o poder de pensar em coisas abstratas, a lei moral, a natureza religiosa do homem, e a escolha de um alvo, que mais? A intensidade da vida humana, as atividades humanas. Percebam? E aí ele faz a sua defesa, mostrando que esse homem, no caso, que tem, né, a sua consciência, o espírito está ali. Ou seja, né, ele usa essa expressão corpo e espírito. E é isso que distingue dos seres irracionais. Tá bom? Alguma dúvida? Gostaram dessa leitura? Querem fazer algum acréscimo para a gente estar finalizando? Eu queria acrescentar uma parte que o Hobbes fala, né, sobre, nesse paralelo aí, que, mesmo sentido que eu estava falando da fisiologia com a psicologia, o Hobbes fala sobre a teologia e a ciência, né, que uma não consegue viver sem a outra. É como se cada uma tivesse uma metade, e aí tem que juntar as duas para ter uma resposta completa, né? Porque a ciência está se tornando mais religiosa e a teologia está se tornando mais científica. Sim, por isso que aqui, né, até isso me faz lembrar o diálogo que eu perguntei há pouco, Beatriz, quando eu falava sobre a cosmovisão. Na revelação bíblica, não é que os servos de Deus negavam a ciência, mas o tom era o religioso para o humano. Depois da Reforma Protestante, depois do Iluminismo, depois da modernidade, porque o que caracteriza a modernidade? A modernidade caracteriza que tudo o que é explicado é real, e o que não é explicado é irreal. Isso não é verdade. Que existem milhares de coisas que nós não explicamos que são reais. E aí vem a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Ora, tentamos entender o mundo em que vivemos, mas tentamos até compreender aquilo que não explicamos. Pode ver que na pós-modernidade nós estamos mais abertos ao quê? Ao lado metafísico. E não precisa, né, ser muito inteligente para entender muitas coisas da vida, né? Por exemplo, essa questão de que, mesmo que eu não veja a eletricidade, ela está, ela tem uma energia. A questão das galáxias, né? Pode ver que atualmente, ainda mais com o telescópio James Webb,
está sendo remontado toda essa questão, né, da criação dos universos, as teorias, porque muita coisa a gente não explica, e mesmo não explicando, a gente sabe que é uma verdade. Então, na pós-modernidade, nem tudo se explica. Então, é muito interessante quando a gente abre esses leques, né, para o improvável, porque a gente fica mais aberto. E aí entra esse equilíbrio, né? E a gente já passa até mesmo a admitir que a ciência, como eu gosto de chamar, ela é a filha mais nova de Deus. Né? Toda a criação espiritual é a filha mais velha de Deus. E a ciência é a filha mais nova. Algumas coisas nas ciências compreendemos e outras não, né? Então, é isso aí. E aqui, irmão, só uma última coisa, rapidinho, né? Ele vai falar a semelhança entre o homem e Deus. E é muito legal, né? Olha só essa frase aqui, olha só que interessante, né? Aqui, ó, a revelação aqui, essa última. O homem é uma pessoa com Deus, é uma pessoa. E a semelhança entre um e o outro acha-se no espírito, naquilo que o homem é na sua natureza pessoal. E aqui ele vai fazer uma defesa muito legal sobre essa ideia, né? E quando eu falava para vocês, né, quando eu li aqui, por exemplo, ó, que eu dizia, né, aqui, onde está, aqui, ó, falando sobre a criação do homem, que o homem é imortal, né? E aqui eu deduzo, quando eu expliquei para vocês, né, que nós somos imortais, que nós não somos eternos, e eu nem lembrava que essa frase eu tinha aprendido com Langston, né? Você vê, muitas vezes a gente lê uma boa obra de teologia e aquela verdade começa a fazer parte da nossa vida e a gente acaba replicando e ensinando e nem lembra quem foi o autor pelo qual a gente aprendeu, né? Então, assim, esse texto é maravilhoso e ele vai depois desenvolver muito, por exemplo, né, aqui mais para frente ele vai falar sobre a vontade do homem, né? Eu achei fantástico o texto que ele escreve aqui sobre o homem como ser moral, a nossa consciência, a nossa vontade. É brilhante os textos que ele traz para nós, né? E aí ele vai também mostrar que essas considerações denominam-se motivos, e ele vai mostrar que os motivos pelos quais somos impelidos, as 4 teorias pelas quais, vamos dizer assim, né, nós, aqui, por exemplo, façamos algumas ligeiras considerações a respeito de 4 teorias errôneas, e muito comuns sobre os princípios da voluntariedade. Não temos tempo para desenvolver este ponto, nem é necessário que o façamos, pelo que apenas faremos menção delas a título de precaução, para que não suceda cairmos em quaisquer dessas heresias. Aí vem, ele defende o fatalismo, não que ele defende, ele explica, né? O pré-determinismo, é muito legal. O necessarianismo e depois o determinismo. E aí ele explica, resumidamente, essas teorias, né? Então, assim, leiam a obra do nosso irmão Langston, que eu não tenho dúvida que vocês vão ser muito abençoados, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Vamos dar uma pausa aqui para a gente voltar, né, para o resumo do Grudem, para eu fechar esse bloco, para a gente ir para os demais assuntos. Querem fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Algum acréscimo? Tá bom? Podemos, então, fechar aqui? Pode falar, Júnior. Não, só um acréscimo, você falou do pós-modernismo, né? Que tem um componente aí que é ideológico, né, no pós-modernismo, que é a subversão da realidade. A realidade não leva em consideração, porque o que importa é que eu penso. O camarada pensa que ele é mulher, sendo homem, o que importa é o que ele pensa, não a realidade que ele é homem. E há pouco, né, irmãos, eu citei aqui a cosmovisão da modernidade, que na modernidade precisava se explicar tudo, por isso que Deus, na modernidade, foi visto como um ser à parte de tudo, já que nós não explicávamos Deus, né? Vem o período da pós-modernidade. Na pós-modernidade, aí não é defendendo ela, como o Júnior disse,
porque dentro da pós-modernidade, mesmo que a gente fique diante dessa ideia, né, da modernidade, a gente também abre leques perigoso para a fé, tá? Como o Júnior citou agora. A outra questão também é a relativização de tudo, inclusive da verdade. Podem ver que no pós-modernismo, na pós-modernidade, o que é verdade? É relativo, né? É como o Júnior disse, né? A gente relativiza as coisas. E para nós, filhos de Deus, a pós-modernidade, se a gente não tiver um equilíbrio, a gente também se envereda por vários erros. Então, cuidado, tá? A pós-modernidade trouxe uma certa abertura para o mundo metafísico, para aquilo que nós não vemos, mas abriu várias outras lacunas perigosas, como o relativismo, a subjetividade, né? Tudo é subjetivo. Humanismo. O humanismo, né? Então, é perigoso também, tá, irmãos? Mas, assim, é importante a gente citar, porque, afinal de contas, a gente não tem medo de pensar, não tem medo de conjecturar, e não temos medo de defender que cremos num livro que é absoluto. Por exemplo, para nós, a Bíblia é absoluta. É uma verdade absoluta. Acabou. Em Jesus de Nazaré, a verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa, o próprio Jesus, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Exatamente. E aqui, meus irmãos, né, eu amo estudar com vocês e eu amo caminhar com gente inteligente, porque pessoas inteligentes, elas não passam por uma lavagem cerebral, né? Pessoas inteligentes, elas acreditam, elas defendem, e quando elas não têm uma resposta, elas são humildes, dizem, aqui eu não tenho uma resposta, vou pensar. Uma lavagem cerebral é muito fácil de fazer em qualquer um, né? Então, por isso que eu amo a Bíblia, por isso que eu amo, né, esses grandes clássicos, porque a gente vai trabalhar na revelação, vamos defender a fé, e quando a gente não souber, a gente fala, não sei, não tenho nenhum problema, né? E também não tenho nenhum problema de pensar, e a gente não vai para gravatas e não vai para uma crendice burra, estúpida, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí, então? Vamos dar uma pausa para a gente voltar para o resumo do Gruden, para a gente terminar essa questão da essência da natureza, tá bom? A gente vai ler mais, de uma forma, eu diria, um pouco mais assertiva, e vamos concluir, né? E aí a gente vai para os próximos pontos, tá bom? Tranquilo? Vamos dar uma pausa para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Beleza. Vamos lá. Vou parar a gravação aqui.